Alertar o consumidor sobre mudanças na quantidade do produto dentro da embalagem é lei. O que tem ocorrido são muitas empresas modificarem a quantidade do produto, vamos dizer, de 350 para 300 miligramas, e pôr em letras muito pequenas, minúsculas, que você não percebe. A embalagem é do mesmo tamanho, da mesma cor, tudo idêntico. Por causa disso, uma empresa que descumpriu esta regra foi multada e a punição confirmada pela Justiça. O consumidor ele não pode ser enganado, né? Então ele tem que saber o que ele está comprando, porque ganhar não é fácil. Você pode ver um preço um pouco mais barato, a embalagem ser menor, e aí você achar que está ganhando com isso e na verdade não. Ganhar na loteria. Uma probabilidade bem difícil, não é mesmo? A chance seria uma entre aproximadamente 50 milhões de possibilidades. Um aposentado de Minas Gerais até conseguiu acertar os números da dupla cena. Mas ao invés de levar para casa R$110 mil anunciados, o prêmio não passava de R$40. Tudo por conta de um erro de impressão da Caixa Econômica. Havia uma enorme expectativa de recebimento de um determinado valor que para aquele cidadão era significativo, financeiramente significativo na vida dele. E para mais do que o valor, eram as circunstâncias como foi colocada a informação para ele. A vida no campo. 9 horas vem para a roça. Ali para umas 15, 11 horas eu volto para fazer comida, o almoço. Aí depois tem a lavação de louça, aquela coisa toda. Quando eu chego a voltar para a roça, já é 1h30, por aí eu volto para a roça de novo. O serviço é tão pesado que algumas trabalhadoras rurais acabam adoecendo e precisam recorrer ao auxílio-doença. Mas nem sempre é fácil ter acesso ao benefício. No sul do país, uma agricultora teve o direito negado porque, segundo a perícia, o trabalho dela era mais leve do que o desempenhado pelos homens. O trabalho rural das mulheres é um trabalho que acaba sendo até mais pesado que dos homens. Não só porque elas acumulam uma série de tarefas das lides do campo e das lides da casa, como também é um trabalho que não é percebido e é invisibilizado. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Na correria do dia a dia, muitos consumidores nem percebem, mas alguns produtos diminuem de tamanho ou de quantidade e continuam sendo vendidos pelo mesmo preço. A prática é permitida, mas com uma condição. A alteração precisa ser divulgada de forma clara e visível na embalagem. Em São Paulo, uma empresa acabou sendo multada porque descumpriu essa regra. Os detalhes com a repórter Letícia Lagoa. Fazer compras passou a ser quase uma rotina para a secretária Vilciane. Ela conta que depois que começou a fazer bolos caseiros para complementar a renda da família, ficou mais atenta aos preços e também às informações de cada produto. Você pode ver um preço um pouco mais barato, a embalagem ser menor, e aí você achar que está ganhando com isso e na verdade não. Então eu sempre estou atenta ao peso, ao preço, e se mudou a embalagem, o que tem de novo. Então eu sempre estou atenta sim. E quando a quantidade de um produto é reduzida, mas a embalagem permanece igual, será que o consumidor percebe essa diferença? Uma vez que eu fiquei muito impressionada foi com o papel higiênico mesmo, né? Que aí ele falava que eram tanto de metros e depois a gente ia ver que realmente era só porque estava um pouquinho maior, mas na verdade era um espaçamento entre as folhas, quer dizer, bem chato assim, aí deu para perceber, se dava na cara. O consumidor ele não pode ser enganado, né? Então ele tem que saber o que ele está comprando, porque ganhar não é fácil. Essas alterações podem até enganar o público, mas não passam despercebidas por órgãos fiscalizadores, como o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. Na capital paulista, especialistas em controle de qualidade pesam os produtos antes e depois de irem para as prateleiras dos supermercados. A nossa fiscalização, ela sempre se antecipa, né? Porque o consumidor não tem como ficar no ponto de venda medindo, por exemplo, um rolo de papel higiênico.
Ele não vai estender, não tem como fazer isso, né? E nesse único local, a gente pode já checar se os produtos que estão sendo comercializados lá têm ou não suspeita de irregularidade. Tendo a suspeita, aí sim eles são coletados e trazidos para o IPEM. Com isso, a gente otimiza o trabalho. Os fabricantes que colocam informações diferentes daquelas indicadas na etiqueta podem ser multados e terem seus produtos retirados do mercado. Por isso, qualquer alteração deve ser informada no rótulo e em local visível, como esses pacotes de salgadinhos e de chocolates, que mostram o percentual da redução de peso em letras grandes e com cores que se destacam. O que tem ocorrido são muitas empresas modificarem a quantidade do produto, vamos dizer, de 350 para 300 miligramas, e pôr em letras muito pequenas, minúsculas, que você não percebe. A embalagem é do mesmo tamanho, da mesma cor, tudo idêntico. Para o Procon, a mudança repentina do conteúdo pode disfarçar o aumento do preço e as indústrias devem seguir as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e que também estão na Portaria 81 de 2002 do Ministério da Justiça. Essa portaria ela é muito simples, ela tem um artigo que diz o seguinte: o fornecedor tem que informar de modo ostensivo, claro, preciso, no painel principal da embalagem, com letras em destaque, tamanho e cor, que houve alteração, quanto era antes e quanto é agora. Para não haver dúvida, de fato, para o consumidor que está havendo uma alteração. Por não cumprir esta lei, uma grande empresa do ramo de alimentos de São Paulo foi multada em quase R$50 mil pelo Departamento de Defesa do Consumidor. O fabricante diminuiu a quantidade do achocolatado líquido, mas não informou de maneira clara o consumidor. A indústria recorreu à justiça, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a decisão de primeira instância e manteve a multa. O que a gente espera é que, à medida em que o judiciário vá confirmando, isso funcione claramente como um desestímulo à prática, né? A prática passa uma simbologia muito ruim, porque ela envolve, na verdade, a confiança que o consumidor tem naquela marca ou naquele produto, e ele, depois que constrói essa confiança, acaba indo diretamente àquele produto, àquela marca que ele está acostumado a comprar, por vezes sem notar que houve alteração. Por isso a necessidade de ser ostensivo. Justamente para colocar um freio nesse ato condicionado que a gente tem de ir atrás do produto que a gente habitualmente consome. Dependendo da irregularidade, as multas chegam a R$9 milhões. Mas o prejuízo pode ser ainda maior: perder a confiança do cliente. A gente percebe, quem está sempre lidando e comprando e está acostumado, quando você compra um produto inferior ao que você estava acostumado, com certeza você vai perceber. Todo mundo sabe, ganhar na loteria é difícil, muito difícil. Agora imagine você tirar a sorte grande, mas na hora de sacar o prêmio, descobrir que o sonho virou pesadelo e que tudo não passou de um erro. Em Minas Gerais, um problema na impressão dos resultados da dupla cena fez um aposentado acreditar que levaria para casa uma bolada, quando, na verdade, o prêmio era de menos de R$40. A Mega Sena. Quem nunca sonhou ficar milionário do dia para a noite? A gente sonha em viajar, né, velho? A gente sonha em ter um lugar melhor para morar. A gente sonha em ajudar a família. Em primeiro lugar, comprar um lugar para mim morar, né? Ajudar a minha família e algumas pessoas que mais necessitaram. Planos do que fazer com o dinheiro, todo mundo tem. Se você botar na poupança, botando por baixo, dá o quê? 10 milhões ou 5 milhões por dia, por mês, né? É melhor que você ficar morrendo de trabalhar todo santo dia, não é? Pedro, mas para isso é preciso ter sorte, muita sorte. Esse professor de matemática fez as contas. Sabe qual a chance de um apostador acertar os 6 números da Mega Sena? A chance seria uma entre aproximadamente 50 milhões de possibilidades. Ou então, de jogar uma moeda para o alto e ela cair virada para o mesmo lado mais de 20 vezes. Se você jogar a mesma moeda para cima várias vezes, né, na verdade se jogar mais especificamente 25 vezes,
e as 25 vezes seguidas der cara, então significa que, mesmo assim, ainda é mais fácil isso acontecer do que você ganhar na Mega Sena. Edson foi um desses sortudos, ou quase. Eu passei na lotérica e vi lá o bolão, aquela cota do bolão, falei, pô, se eu ganhar, tô feito. Aí, quando eu ganhei, não foi exatamente aquilo que a gente esperava. A cota do bolão que coube a ele foi de apenas R$ 82. O dinheiro só deu para ser usado para complementar um churrasco entre amigos. No caso de um aposentado de Minas Gerais, a decepção foi ainda maior. Ele ganhou sozinho a quadra da dupla Sena. Reuniu a família e os amigos para comemorar logo após conferir os números sorteados. Mas na hora de buscar o dinheiro, descobriu que o prêmio, no valor de R$ 100 mil, não existia. Na verdade, o valor não chegava nem mesmo a R$ 40. O apostador de Minas Gerais buscou a justiça. No processo, a Caixa Econômica Federal explicou que o erro foi provocado na impressão do resultado oficial, por causa de uma falha na atualização dos dados pelo próprio banco. Com isso, a Casa Lotérica e até mesmo a imprensa acabaram divulgando o valor errado do prêmio. Eu ficaria bastante frustrado, que aí eles estão estimulando muitas pessoas a jogarem para ganhar um valor alto e depois vir um valor menor. Acho que eu correria atrás dos meus direitos. Em primeira instância, a Justiça Federal considerou que houve falha na prestação do serviço da Caixa e determinou o pagamento de R$ 3 mil por danos morais ao apostador. Ele considerou o valor baixo pela frustração e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os desembargadores mantiveram a condenação e ainda aumentaram o valor para R$ 10 mil, como explica este advogado. Havia uma enorme expectativa de recebimento de um determinado valor que para aquele cidadão era significativo, financeiramente significativo na vida dele. E para mais do que o valor, eram as circunstâncias como foi colocada a informação para ele. Logo, o dano se evidencia em decorrência dos reflexos que essa má informação acabaram produzindo no convívio social, na vida entre família dele. A Caixa Econômica ainda avalia a possibilidade de recorrer da decisão. Em Brasília, nem mesmo a decepção com o prêmio de R$ 82 impede o Edson de continuar atrás do sonho de se tornar um milionário. Uma hora, quem sabe acertar a mega, não é não? Mas na hora de apostar, além de contar com a sorte, é preciso saber se o funcionamento da empresa é legal. No Nordeste, vários moradores ficaram na mão depois que uma investigação da Polícia Federal descobriu uma série de irregularidades no grupo Pernambuco da Sorte. Relembre. O título de capitalização Pernambuco da Sorte era um dos sorteios mais procurados neste bairro do Recife. Mas no ano passado, a empresa foi fechada e o jogo cancelado por ordem da Justiça. Toda semana, comprar uma cartela, toda semana. A gente joga o dinheiro e não recebe nada em troca. As atividades da empresa foram suspensas depois de uma investigação da Polícia Federal. Na época, a operação revelou a existência de 3 grupos que praticavam jogo do bicho, exploravam máquina caça-níqueis e fraudavam títulos de capitalização. Ao analisar os documentos apreendidos, a polícia constatou o descumprimento de uma das principais regras para esse tipo de sorteio. Por lei, 50% do valor recebido pelo título de capitalização devem ser doados a instituições beneficentes. Aqueles 50%, em média 50%, deveria ir para uma instituição beneficente, não chegava na sua totalidade a essa instituição criada lá em Minas Gerais, que existe realmente em Minas Gerais. Normalmente chegava a 1,7% desse valor. Só na primeira fase da operação, 10 pessoas foram denunciadas à Justiça Federal, que ordenou o bloqueio de R$ 3 milhões e o resgate de 130 milhões que estavam nas contas bancárias dos proprietários da empresa. Para conseguir ressarcir os clientes e acertar as contas com os 500 funcionários demitidos, o grupo acionou a Justiça pedindo a liberação de parte do valor retido.
O pedido foi aceito parcialmente. A sentença permitiu que a dívida fosse quitada apenas com os consumidores prejudicados pelo sorteio que não aconteceu. O Grupo Pernambuco da Sorte entrou com um mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e conseguiu autorização para voltar às atividades. No entanto, ainda responde por outros crimes na Justiça Federal. As trabalhadoras rurais só tiveram a profissão regulamentada a partir da Constituição de 88. Desde então, a luta pelos direitos ganhou força, mas a batalha pela igualdade de gênero ainda continua. No Rio Grande do Sul, uma agricultora teve o auxílio-doença negado sob a alegação de que, por ser mulher, fazia menos esforço físico do que os homens. Com muito orgulho de vestir mais velhas. Tá bonita até essa cor, viu, amor? Que lindo que tá. Mãe e filha trabalham juntas na lavoura. Rotina que Leonida conhece desde os 10 anos de idade. Capinava, arrancava brejo dos passos, dos feijão, abóbora. A gente plantava, a mãe sempre plantou abóbora, feijão, milho, aipim. Quando não está na lavoura, Leonida separa os pés de alface para vender nas feiras. E ainda tem as tarefas de dona de casa. 9 horas eu venho para a roça. Ali para umas 11 horas eu volto para fazer comida, o almoço. Aí depois tem a lavação de louça, aquela coisa toda. Quando eu chego a voltar para a roça já é 1h30, por aí eu volto para a roça de novo. Com tanto serviço, a saúde cobra. As costas, dói bastante. Daí chega de noite, tu tá louco para se deitar, para descansar um pouco, esticar as pernas, porque o dia inteiro, né? Sobe aqui, ó. Sobe morro. Que não é uma terra plana para tu ver, ter uma ideia aqui, ó. Não é um terreno que tem subida. Foi justamente por sofrer com os efeitos do trabalho no campo que uma agricultora de Santa Catarina brigou na justiça para voltar a receber o auxílio-doença. Depois de 6 meses afastada pelo INSS por conta de problemas nas articulações e ossos, ela teve o benefício negado ao tentar o auxílio novamente. O Instituto alegou não ter provas de que ela estaria incapacitada para o trabalho. E uma perícia apontou: por ser mulher, ela exercia atividade mais leve que a de um homem no campo e poderia continuar no serviço desde que usasse remédio para dor e tomasse cuidado com a postura. Mas para quem faz esse tipo de atividade, a orientação é difícil de ser cumprida. Praticamente inviável a gente ter essa condição correta de trabalho no meio rural. Até porque o trabalho que tu faz diariamente, não tem como tu ficar pensando se tu vai fazer ou se tu não vai fazer, né? A gente sabe que o ideal que os médicos recomendam é que um agricultor ou uma agricultora que carregue no mínimo 20% do peso do corpo, né? Isso, e tenha a forma correta de tu agachar, pegar o peso, levantar, né? A gente sabe disso. Mas na prática isso não funciona, porque o agricultor quando está lá, ou a agricultora quando está no trabalho, ela não vai pensar e nem se imaginar daqui no futuro com problema de saúde, se ela pegar diferente ou não pegar diferente o peso que ela tem que carregar, o serviço que ela tem que fazer. Com base na perícia, o pedido da agricultora foi negado em 1º grau. Mas a mulher recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Após analisar as provas apresentadas no processo, o tribunal teve outro entendimento e determinou ao INSS que restabeleça o pagamento do auxílio-doença. O trabalho rural das mulheres é um trabalho que acaba sendo até mais pesado que dos homens. Não só porque elas acumulam uma série de tarefas das lides do campo e das lides da casa, como também é um trabalho que não é percebido e é invisibilizado. Aí, o que me pareceu o mais adequado fazer foi lembrar da proibição de discriminação por motivo de sexo, que está na Constituição, que por essa falta, com todo respeito, de percepção por parte do laudo da verdadeira natureza do trabalho feminino no campo, acaba gerando um efeito, ainda que involuntário, discriminatório.
O desembargador federal destacou ainda que houve preconceito na avaliação do perito. A perícia mostrou, segundo a sua avaliação, que essa cidadã teria condições de trabalhar porque os trabalhos femininos são mais leves em si mesmos que os masculinos. E isso é que chamou a atenção de um olhar com mais cuidado, de um olhar preocupado para não incorrer num resultado discriminatório. Apesar dos casos de preconceito, conquistas importantes já foram alcançadas pelas trabalhadoras rurais. Resultado que, segundo este sociólogo, foi obtido depois de mais de 2 décadas de luta. Através dos movimentos sociais, passaram a reivindicar o status de trabalhadora, o estatuto de trabalhadora rural, e não mulher do lar. E conseguiram. Então, no momento que elas conseguiram ganhar esse conceito novo e dizer nós somos trabalhadoras rurais, se abriram as portas para elas passarem a reivindicar todos os seus direitos, que vieram conseguindo aos poucos, um a um. Batalha que, para quem passa boa parte do tempo na lavoura, vale muito a pena. Quero aguentar que nem ela, com 71 lá, sem me ajuda, lá não, quero ir mais, não quero parar, quero continuar. Mas para isso ela deve seguir os conselhos da mãe. Comer bastante feijão e arroz e água e salada. Bastante verdura. Polenta com ovo frito. E pele de porco no feijão, pé de porco. Aí fica bem forte. Sim, aí fica forte, aí aguenta. A busca pela igualdade também é uma conquista entre os homossexuais. Depois de muitos anos e decisões contrárias, hoje o Judiciário reconhece direitos e encara a união de casais do mesmo sexo com outro olhar. Reveja um caso do Rio de Janeiro. Em 1993, Mauro perdeu o companheiro por complicações causadas pela AIDS. As coisas acontecem, a pessoa adoece, você tem seus limites, né? Mas eu não queria acreditar que ele fosse falecer. Por mais que alguns amigos falassem, Mauro, presta atenção no que está se passando, no que está acontecendo. Ele e o marido viveram juntos durante 7 anos e moravam num apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. Como em qualquer casamento, construíram uma vida a 2. Com a morte do companheiro, Mauro se viu desamparado. Procurou a justiça para garantir o direito de herdar o patrimônio que ajudou a construir. O caso repercutiu na imprensa em revistas de grande circulação. Mas, na época, o pedido não foi aceito pela Justiça Estadual e, por isso, ele passou por dificuldades financeiras. Várias dificuldades, porque eu não conseguia mais trabalhar. Foi muito difícil, né? Todo esse baque foi muito difícil, né? Psicologicamente, né? Mas há um bom tempo o judiciário brasileiro vê com outros olhos o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Depois de o Supremo Tribunal Federal reconhecer esse tipo de união como uma família, os casais homossexuais passaram a conquistar cada vez mais direitos. Em um caso julgado pela Justiça Federal, o viúvo de um servidor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu direito à pensão por morte. No voto favorável ao pagamento do benefício, o desembargador Aloysio Mendes lembrou os princípios constitucionais, como o da igualdade, o da liberdade e o da não discriminação. A gente fica por aqui, mas na próxima semana tem mais decisões inéditas da Justiça Federal para você. Não esqueça de acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Curta, compartilhe e deixe sua opinião por lá. Até mais, tchau!